Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que quando eu estava saindo para trabalhar, Deus colocou no meu coração e eu gostaria de trazer essa reflexão para você também. Enquanto eu estava me arrumando hoje, veio uma palavra no meu coração a respeito de Jonas. Eu não sei quantas de vocês conhecem a história de Jonas. Jonas foi um profeta que tinha uma missão. Eu vou resumir a história aqui, mas depois vocês leem. Jonas tem 3 capítulos apenas, você vai ler super rapidinho e você vai conseguir compreender melhor a história. Mas de forma resumida, Jonas era um homem, um profeta de Deus, a qual Deus chamou para uma missão. E Jonas, eu diria muito corajoso, disse um não para Deus. Deus tinha pedido para ele ir para uma região, pregar a palavra de Deus para aquele povo que estava indo para um caminho totalmente errado, um povo que tinha pecados e pecados e pecados. E a Bíblia fala que isso chegou até Deus e que Deus estava tão irado que iria destruir a cidade de Nínive. E aí Deus olhou para Jonas e falou: Jonas, vai até lá e pregue a minha palavra, pregue a respeito do arrependimento. E Jonas simplesmente fugiu. Jonas foi embora, foi para outro caminho. Deus mandou ele vir para cá, Jonas foi para lá. E aí acontece que no desenrolar da história, Jonas acaba passando por um deserto, 3 dias e 3 noites, numa situação de aparente morte, numa situação que eu imagino que ele não via mais saída. E ali Jonas começou a clamar a Deus, a orar, a falar com Deus, até que Jonas, depois de 3 dias e 3 noites naquela situação, que eu imagino que 3 dias e 3 noites na situação que Jonas estava, eu acredito que parecia que seria, sei lá, 1 mês, 2 meses, porque realmente foi uma situação difícil, sozinho, desamparado e de aparente morte. Até que Jonas é cuspido, né? Jonas, ele consegue sair daquela situação e vocês vão entender melhor quando você lê ali. Eu tô dando só alguns spoilers aqui, mas leia que vocês vão entender melhor. Jonas, ele consegue sair daquela situação. Deus o tira daquela situação. E aí, nesse momento que Deus o tira daquela situação, Jonas, ele vai até a cidade, cumprir o propósito inicial. E a reflexão que eu tenho aqui para você às vezes, Deus ele tem uma missão, ele te colocou uma missão e você não está seguindo essa missão. Você disse um não, assim como Jonas. Eu não vou, aquele povo não merece, aquelas pessoas são ruins, elas não merecem bondade de Deus, elas não merecem misericórdia, porque são ruins, pessoas ruins. E a gente julga o outro como pessoas ruins, talvez, que não merecem ali o amor, não merecem um abraço, não são dignas do perdão de Deus. E a gente simplesmente vira as costas e fala: por eles não merecerem, eu não vou me colocar nessa situação. Só que quando a gente faz isso, desobedecendo uma ordem que Deus nos deu, existe uma grande possibilidade de você ter que retornar, e muitas das vezes por um caminho mais difícil. Porque Deus deu uma opção para Jonas e Jonas recusou essa opção. E aí, por ele ter recusado aquela opção, e aqui é um ponto super importante, Deus poderia ter usado outra pessoa no lugar de Jonas para levar até a cidade e levar a salvação para aquela região. Mas Deus escolheu Jonas, então não importasse o que Jonas fizesse, Deus queria que ele fosse o propagador do amor da palavra dele. A missão era de Jonas. E poderia demorar ali o tempo que fosse, era para ele cumprir aquele propósito. Talvez Jonas tivesse uma ferida, um ódio muito grande por aquela cidade, porque alguém daquela cidade ou as pessoas daquela cidade fizeram mal a ele ou a família dele, eu não sei, a Bíblia não conta. Mas quando eu leio, eu entendo que existia ali um ódio tão profundo contra aquela nação que Jonas ele preferiu dizer não para Deus a ter que ir até aquela cidade. Então eu imagino que Jonas tinha um ódio profundo, uma raiva, e talvez Deus quisesse realmente salvar a cidade, mas Deus também quisesse libertar Jonas daquela situação, daquele rancor, daquele ódio. Deus quisesse tirar do coração de Jonas tamanha frustração.
E Deus queria que ele entendesse que Deus é amor e que Deus salva o pecador, que Deus salva o justo, e que Jonas não era menos justo do que aquele povo daquela cidade, porque Deus ele é um pai amoroso e que ele sempre vai querer trazer a correção para os seus filhos. E da mesma forma que Deus ele estava corrigindo Jonas, se fosse necessário, Deus iria corrigir o povo de Nínive também. E aí Jonas só prolongou ali algo que deveria ter acontecido de uma forma muito rápida. Jonas prolongou, tendo ele que passar por uma situação difícil. E aqui o que eu quero dizer para você é que talvez você se encontre numa situação difícil, de deserto, de desamparo, de solidão, assim como Jonas. Porque por algum motivo você disse não e você sabe qual é o propósito, qual é a missão que Deus te estabeleceu. Talvez a sua missão é a sua família, seus parentes, sua missão é seu amigo, sua missão é seu ministério na igreja, que você disse não, que você simplesmente falou que não ia fazer porque fulano não merecia a tua atenção. E talvez hoje você está sim numa situação difícil, numa situação de deserto, numa situação de desânimo, numa tristeza profunda que você não consegue entender o motivo pelo qual você está passando por isso, mas talvez seja porque você disse não para algo que iria te trazer uma plenitude ali no futuro. E aí, talvez você esteja fugindo dessa missão que Deus estabeleceu. Eu não sei qual é essa missão. Mas talvez pelo fato de você estar fugindo da missão, que é o seu propósito, tá te trazendo um vazio tão grande no seu coração que você não consegue entender o porquê desse vazio. E aí eu te convido a você refletir um pouco a respeito disso. Qual é o propósito que Deus tem te chamado e você tem dito não? Reflita e volte para o propósito inicial, para aquilo que Deus chamou você, para o seu propósito de vida. Volte para a missão, seja ela qual for que Deus tenha te chamado. Talvez você tenha se desviado da presença de Deus e a sua missão é permanecer. Talvez você tenha saído de um local que não era para você ter saído. Talvez você tenha abandonado pessoas que você não deveria ter abandonado. Talvez você tenha dito não para algo que era para você ter dito sim. Deus sabe. E você sabe o que Deus está querendo falar com você nesse dia. Então, eu quero te convidar hoje, assim como Jonas, se quebrante diante da presença de Deus, para que Deus ele te tire dessa situação e que você vá e cumpra o seu propósito. Depois disso, Deus ainda teve um tratamento ali com Jonas. Jonas, ele fez o que Deus havia mandado, mas Jonas não se alegrou. Jonas estava um pouco depressivo ali, triste, porque ele fez algo que no coração dele ele achava que ele não deveria ter feito. E Deus, ele começa na história a ministrar o coração de Jonas, para que Jonas entendesse o quão grande é o amor dele pelas pessoas, tanto pela cidade de Nínive, que ele não queria ter ido, quanto por Jonas. Então Deus, ele é um Deus de amor. E por mais que você olhe para alguém e falte um olhar de misericórdia, Deus, ele continua amando. Então, eu peço para que você hoje, se você tem esse olhar de não sentir misericórdia pelo outro, de não sentir compaixão pelo outro, eu não tô aqui para te julgar, porque por muitas das vezes eu olhava e não sentia compaixão também de algumas pessoas. E ainda falava mais, bem feito, quando alguma coisa acontecia. Mas isso não exerce o caráter de Cristo. O amor, ele revela o caráter de Cristo. Então, a gente precisa praticar o amor para que o caráter de Cristo seja revelado em nós. Então, eu compartilho essa palavra com você. Não sei por qual motivo, Deus falou muito ao meu coração hoje e se revelou a mim que realmente eu preciso ter mais amor e mais compaixão pelo meu próximo. Então, eu compartilho com você essa palavra, espero que você goste. Se essa palavra falou com você, curta aqui, se inscreva no canal e compartilha para poder me ajudar, tá bom? Um beijo, meus amores!